E aí, rapaziada, esse é o Liberdade Dissidente. Hoje a gente vai continuar falando daquele conflito, né, dos Estados Unidos e o Irã, né, aqueles ataques que estão acontecendo no Oriente Médio. E como eu disse lá atrás, né, no vídeo anterior que eu fiz há alguns meses, né, não seria uma guerra rápida, foi o meu palpite, e realmente tem se mostrado assim, né? Estamos aí com meses, Estados Unidos estão atacando o Irã novamente. Eu tinha dito que o Irã não é uma Venezuela, né? Um país que se preparou há décadas para uma situação como essa, né? E ia vender caro a vitória dos Estados Unidos, caso ela acontecesse. Não é verdade? Eles têm, né, a crença deles é diferente, as ideias, os objetivos do Irã são diferentes, né? Não ia ser tão fácil, né? O presidente americano com certeza ia encontrar uma pedra bem difícil aí no caminho dele. E assim está acontecendo, né? Isso vai afetar a gente de várias formas, né? A gente vai mostrar isso aí. E cada vez o Brasil está, né, mais em situação mais complicada. A gente vai mostrar tudo isso aí. Então hoje aqui, né, nesse dia 30/7, 30 de julho, os Estados Unidos e Irã trocam ataques e guerra de 5 meses se alastra no Oriente Médio. Então continua aí, né, aquela situação, né, o Estreito de Hormuz fechado, né, que o Irã fechou, né, ameaça navios, passa pouca coisa ali, os navios passam uma quantidade menor e os preços de petróleo, dos produtos ali vai aumentando, né? Sem falar que agora tem a situação dos Houthis, que estão aí ameaçando e já estão causando problemas aí no estreito de Bab el-Mandeb, que é ali do lado, né? Que também passa grande parte do comércio mundial. Então aqui nós vemos, né, Irã rejeita, notícia de 27 de julho, né, Irã rejeita negociar após fracasso de ataques de Trump, que diz conversar. Então Trump está dizendo que há negociação, Irã está dizendo que não há, e um fiasco completo aí, essa negociação tem se mostrado, não é verdade? Então nós estamos 3 meses aí nesse conflito, né? O Irã praticamente perdeu toda a sua marinha, toda a sua força aérea, mas ele tem a arma dele é a posição geográfica dele, que ele pode causar problemas aí para os países no entorno e também para todo o comércio mundial, né? Então a gente vê essa outra notícia, também de 29/7, que os Houthis consideram cobrar taxa de navios no Mar Vermelho. Então a gente vê eles ameaçando isso, né, para passar pelo Canal de Suez, né, pela África, sem contornar a África. Eles têm que passar, os navios têm que passar aqui no Estreito de Bab el-Mandeb, que no caso os Houthis têm a posição favorável, geográfica favorável, que eles podem mexer, eles podem impedir ou pelo menos atrapalhar ali, né, a passagem dos navios, né? E a gente vê que eles consideram cobrar taxa desses navios, tá certo? Então a gente viu lá atrás, no início da guerra, aquela capa famosa da revista The Economist, né, que o presidente americano que ele chamou a operação, né, de fúria épica, a The Economist chamou de fúria cega, né? Veja aqui a capa, ele com capacete militar, alguns projéteis de fuzil aqui, né, mostrando que ele não sabia muito o que ia acontecer. E realmente o que era para ser uma operação de decapitação rápida do regime, ao contrário, né, está durando aí vários meses, causando prejuízo por o mundo inteiro, né? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Tem outra notícia de agora também recente, né? 30 de julho, né? Estados Unidos fazem ataques pesados contra o Irã em conflito que transborda para Egito e Iraque. Os Estados Unidos têm bases militares no Iraque também, né, que estão sendo atacadas, e o Egito, claro, que o canal de Suez está no Egito, então atinge grande parte da receita do Egito, do que ele ganha de dinheiro, está relacionado
aos navios que passam por ali, né? O pedágio ali que eles cobram pelo canal de Suez para o comércio mundial, né? Então, claro que o Egito vai sair prejudicado nessa história. Então, nós temos aqui, né, o Irã, né, desde, né, da Revolução Islâmica, né, aqui é colocado, né, em 1979, né, esse país estabeleceu a destruição de Israel como ideologia e política de Estado. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, se o Irã tivesse sua arma nuclear, né, ele usaria certamente, porque ele estabeleceu como política de Estado a destruição de outro Estado, o que é um absurdo para o direito internacional, né? Então não sei, né, se os Estados Unidos estava certo ou estava errado em atacar e destruir, né, a capacidade de produção nuclear do Irã, né? A gente, né, independentemente se estava certo ou estava errado, alguma coisa teria que ser feita, com certeza, porque bem difícil a situação, né? Imagina um país jurar aniquilar o outro país. Até, ó, pode ver aqui, ó, foi o Khamenei que morreu, né? Que foi morto pelos Estados Unidos e marcou até uma data para a destruição de Israel, 2040. Então, com certeza, Israel não ia ficar olhando o samba passar, né? Com certeza, né, ele ia fazer alguma coisa. E aí os Estados Unidos atacaram, detonaram, não conseguiram derrubar o regime, mas decapitaram, aí prejudicaram muito aí os programas aí nucleares do Irã, né? As forças armadas foram praticamente destruídas, né? As forças navais e a aeronáutica do Irã. Então a gente vê aqui no mapa, esse aqui é o Irã, né? E tanto, né, o Iraque quanto aqui, Kuwait, essa coisinha pequena aqui, esse paizinho pequeno, Arábia Saudita, eles usam esse caminho, né, esse estreito aqui de Hormuz, né, para poder mandar os navios com petróleo para exportar para os outros países. Bem como todas as mercadorias que são produzidas na Ásia, que vão para a Europa, passam aqui pelo estreito de Bab al-Mandeb, que é aqui no Iêmen, que o Iêmen aqui tem, né, a dominância geográfica sobre ele, e passa pelo Egito para levar para a Europa as mercadorias. Então, você fechar isso aqui e isso aqui, certamente, vai causar um prejuízo enorme aí no comércio mundial. E aí a gente entra no Brasil, aqui ó, o Brasil, esse artigo eu peguei, o Brasil está em vermelho, Brasil e Índia, ou seja, são os países que mais precisam importar fertilizantes, certo? Para poder, né, tocar aí as suas lavouras, seu agronegócio. Aqui ó, o Brasil importa 85% dos fertilizantes que utiliza. É muita coisa, né? Uma estratégia, não sei se está certo ou errado, né? O Brasil parou de produzir fertilizantes porque era mais barato comprar de fora, mas agora, né, esse setor estratégico, né, do agronegócio brasileiro está em maus lençóis por causa disso. Então a gente vê aqui o Estreito de Hormuz que eu mostrei lá, né? 19% de todo o gás natural liquefeito passa por lá e 20% de todo o petróleo, né, mundial passa por ali. Então o prejuízo de ter esse negócio fechado é gigantesco, não é verdade? E ainda, a gente descendo um pouquinho, tem o Estreito de Bab al-Mandeb, né, que tá lá, que os Houthis estão ameaçando cobrar pedágio e fechar. Né? Então, se ele for fechado, né, todo o pessoal passa pelo canal de Suez no Egito, vai ter que adicionar uns 10 a 14 dias para fazer o contorno na África, né, aumentando aí muito significativamente os custos de frete, né, de seguros, etc., para os navios, aí, fora o tempo de entrega das mercadorias. Né? Então a gente vê aqui, né, o bloqueio que ameaça elevar custos do agro, né,
a matéria da CNN, isso foi agora há pouco, né? Rapaz, essas propagandas aqui, eu não aguento esse negócio, mas por isso eu nem vou mexer aqui, né? Me dá raiva esses negócios. Enfim, né? A possível restrição da rota marítima pode pressionar, não pode, já está pressionando, né? Preço dos fertilizantes, fretes, diesel e logísticas de grão. Então, todo o material que passa ali é exportado, vai ser afetado com certeza. E aí, o Brasil é o seguinte, certo? Aqui, ó, isso aqui eu mandei levantar, que a IA levantou, que a ureia, que é um dos fertilizantes usados, subiu cerca de 89% em um ano. 89%, ou seja, quase dobrou o preço, né? E no agronegócio você vê a situação, você usa o fertilizante agora e você, né, só paga na colheita depois. A gente só vai sentir o preço disso aí na próxima colheita, porque a colheita agora foi plantada com fertilizante antigo, no preço antigo, né? Tem locais do Brasil que tem 2, 3 até colheitas por ano, e aí, né, esse pessoal vai sentir na próxima colheita. Desse pessoal quer dizer nós, né, que estamos ferrados, porque vai aumentar o preço de tudo. E eu levantei aqui em custos, né? Você plantar 100 hectares de soja, o custo é entre R$500 mil e R$800 mil. Você plantar 100 hectares de soja, que é o custo o custo passivo da terra, é o diesel da colheita, é a semente, é o fertilizante, é o defensivo agrícola, etc. Então dá mais ou menos uns 5 mil a 8 mil por hectare de custo de produção, né? Agora imagina, né, subindo aquele valor, os fertilizantes aqui, ó, que representam em média de 25 a 36% do custo total de produção. Então, se dobrou praticamente o preço da ureia, esse 1/4 aqui a 1/3 de custo vai dobrar praticamente, né? E a gente vai sentir aí no supermercado na próxima colheita, com certeza. E o agronegócio responde aqui, ó, responde 25,13% do PIB nacional. 1/4 de toda riqueza brasileira vem do agronegócio, certo? Vem, né, do pessoal, tá? Então é isso que temos, certo? Novamente aqui o mapa. Aqui tem uma reportagem, independente se o jornal é de esquerda, de direita, eu olho a reportagem, né? As notícias. Então aqui a Petrobras fechou fábricas de fertilizantes no Brasil. Vem fechando aqui, ó, desde 2016, aqui, ó, fechando fábrica de fertilizantes. Essa aqui é uma notícia antiga do início da invasão russa na Ucrânia, né? Mas já colocando a situação que o Brasil ia sofrer com esse negócio aqui, né? Que a estatal decidiu parar a produção de adubos a partir de 2016, aumentando a dependência da importação do Brasil, no caso, né? Então vamos lá, outro negócio que está acontecendo é esse aqui, né? Para os preços aí dos combustíveis, o governo aprovou o aumento do etanol na gasolina para 32%. Então a gasolina, agora que você compra gasolina, na verdade você compra a gasolina com 32% de álcool, você compra a gasolina e álcool junto. E aí, né, aqui, ó, busca atenuar o repasse da elevação do preço do petróleo influenciado no conflito do Oriente Médio. Fizeram lá os testes lá, né, no Instituto Mauá, teoricamente, né, aqueles testes de motor, né, não danificou, etc. Mas a gente sabe que a longo prazo isso aí vai causar problemas aí para os carros, principalmente aqueles que não são flex, mais antigos, que são só a gasolina, né? Que o motor vem, e principalmente importados, né? Que o motor vem, né, configurado para ter menos álcool na gasolina, até 15% e tal, mas 32% é 1/3 praticamente da mistura virou álcool, né? É a baixaria que a gente vive, né?
E eu peguei aqui um texto aqui de Apocalipse, né? Que, claro, tomara que não seja esse o momento, né? Que diz: eu ouvi como a voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que quer dizer? Isso aqui é uma revelação de João na ilha de Patmos, que ele falou, né? Que ele viu, né? Que vai chegar um tempo que uma medida de trigo por 1 denário, ou seja, que o homem ele vai trabalhar um dia inteiro para comer só uma medida de trigo, que na verdade é por volta de 1 quilo de trigo, que dá somente o sustento para um dia. Então ele vai trabalhar o dia todo somente para sustentar ele mesmo durante um dia, né? Trazendo aí, né, uma revelação, aí uma profecia de crise aí que vai vir. E 3 medidas de cevada por 1 denário. Cevada é de mais baixa qualidade, então, né, por 1 denário, um dia de trabalho, ele consegue comprar 3 medidas de cevada, que ele consegue aí alimentar mal e porcamente sua família, né? Que é mais barato do que o trigo. Então, assim, são tempos de crise aí que o Apocalipse, aí, o livro das Revelações, dizem aí para o final dos tempos. Tomara que não seja esse momento. E o que quer dizer esse não danifiques o azeite e o vinho? Ou seja, né, são itens luxuosos esse aqui, azeite e vinho. Né, não danifiques, ou seja, as elites vão continuar comendo, bebendo seu vinho e seu azeite. Isso aqui quer dizer que quem vai se lascar vai ser o mais pobre, a pessoal de mais baixa renda. Mas as elites, né, os ricos aí vão continuar, não danifiques, vão continuar bebendo seu vinho e seu azeite. Quem vai sofrer é o pessoal mais pobre, tá certo, pessoal? Então, obrigado. Deixa um likezinho, se inscreve aí no canal, tá certo? Compartilha para nós. Valeu mesmo, até a próxima.